Opa! Já era pra ter saído alguns vídeos sobre meus projetos mais atuais que envolvem histórias. Mas acontece que eu voltei às aulas e isso começou a tomar um pouco do meu tempo. Mas o maior agravante que me fez demorar pra produzir conteúdo pra esse canal é o fato de que eu recentemente sofri um pequeno acidente que ferrou meus 2 braços. Mas eu já tô melhorando. Ainda tenho que focar em coisas como minha ISO também, que está cada vez mais tomando corpo. Mas deixando isso de lado por enquanto, eu pensei em fazer um vídeo mais simples pra introduzir uma ideia que eu estive tendo há um certo tempo. Acredito que a maioria que tá vendo esse vídeo sabe o que é Dragon Ball AF, mas pra você que não sabe o que é essa obra-prima da humanidade, se trata de uma espécie de fanfic / fake news que era muito popular antigamente. Mas quando o Dragon Ball GT acabou lá pro final dos anos 90, o pessoal ficou meio órfão de Dragon Ball e começou a criar suas peculiaridades pra continuar a história. Foi aí que surgiram mangás, fanarts e até jogos modificados sobre isso. Alguns podem até se lembrar que imagens do Goku Super Saiyajin 5 e o do Gohan Super Saiyajin 4 apareciam em revistas da época. Eu inclusive cheguei a ver algumas delas antigamente, eu devia ter o quê? 6, 7 anos? Não lembro. Eu resumi bastante sobre o que se trata Dragon Ball AF, pois se eu ficasse aqui simplesmente falando sobre diversas coisas que esse universo possui, eu ficaria aqui fazendo um vídeo de 3 horas. Isso não faria muito bem pro meu PCzinho nem pra minha sanidade mental. Mas a questão é que a AF não é algo específico, pois existem várias versões. As mais famosas são os mangás feitos pelo Toyotaro e pelo Young Didi, esse último que inclusive continua fazendo ótimos mangás de Dragon Ball. O ponto é que existem de várias versões muito boas de Dragon Ball AF. E outras muito ruins. Então eu, numa madrugada de algum dia da semana, pensei, por que não faço a minha própria versão de Dragon Ball AF? Isso ficou martelando na minha cabeça há um tempão, até que eu finalmente decidi fazer esse projeto tomar forma. Contudo, vamos separar esse vídeo em alguns tópicos. Vamos lá. É quase que uma lei que toda a história de Dragon Ball AF precise se passar depois do GT. Afinal, AF significa algo como After Future, ou depois do futuro em português. Portanto, eu vou aderir isso. Mas diferente de várias histórias que possuem um salto de tempo muito grande, eu vou diminuir um pouco as coisas. Assim eu vou poder reutilizar o design da maioria dos personagens do GT. E mais tarde eu os modifico quando achar necessário. Eu não vou falar quantos anos serão, afinal eu estaria dando spoiler de algo que eu nem escrevi ainda, mas posso dizer que será um tempo relativamente curto se comparado com outras versões do AF. Como já podem imaginar, o Goku não vai ser o foco da história no começo, já que ele foi embora com Shenlong no final do GT. Portanto, isso dá brecha para que outros personagens que não receberam tanto destaque ou até mesmo que certas criaturas irritantes sejam consertadas. Dessa forma eu posso fazer o Vegeta se redimir depois de ter apanhado tanto. Coitadinho. E até mesmo fazer uma certa criatura ser mais útil do que a porta que ela era. Uma das coisas que mais me incomodava no GT era como uma boa parte dos personagens foram descaracterizados se comparados ao Z. E isso, acredite ou não, seja ser um pouco pior do que fizeram com Dragon Ball Super. Mas é como dizem por aí, os fãs fazem o que as grandes empresas não têm coragem de fazer. Algo que eu tô fazendo é pegar diversos elementos de várias mídias do AF e juntar tudo, porém com um pouquinho do meu dedo nisso tudo. Encarem isso como se fosse adicionar uma pitada de sal em uma ótima receita. Porém, mesmo usando vilões que já foram criados, eu desenvolvi um vilão. Ou melhor, vilão original pra essa história. Ou quase, já que não fui eu que fiz o design. Mas enfim, talvez a história de um ou outro seja modificado para que a história faça sentido. Mas é provável que seja pouca coisa. Inclusive um desses vilões vai receber um pouco mais de destaque que os demais. Eu não iria revelar por ser spoiler, mas é melhor revelar pelo menos isso pra tentar dar uma animada em quem quiser assistir a desgraça que vai sair disso tudo. Olha só o que temos aqui. O caçador de cenouras bombado... Caralho, essa foi muito ruim. O Broly já tinha aparecido no mangá do Toyotaro e aparentemente ele se tornaria alguém do bem. Mas como nosso querido mestre teve que parar com a obra, nunca saberemos se realmente seria assim. Tirando isso, a maior referência que temos do Broly no universo do AF são apenas fanarts. Mas tudo bem, porque eu pretendo fazer esse elemento na minha história. Trazer esse elemento, né? Enfim, eu errei. Teremos mais um Broly do bem, além do Dragon Ball Super. Quem chegou aqui agora no canal provavelmente não me conhece por trás dos bastidores. Mas eu tenho que deixar claro que nas minhas histórias eu quase sempre ponho coisas que deixam tudo mais sombrio e violento. Na minha opinião, algo que se encaixaria bem no contexto do AF, já que é bem nítido no GT que o pessoal relaxou muito depois do Majin Buu, colocando tudo praticamente nas costas do nosso querido Goku. Então eu pretendo transmitir bem a sensação de que mesmo treinando existe a possibilidade de todos morrerem contra um novo inimigo. Aliás, se você achava o Z muito violento, relaxa, você vai conhecer algo muito pior. Infelizmente eu não sou nenhum animador profissional, afinal eu nem ao menos sei desenhar. Mas isso não vai ser um grande problema, afinal coisas como Args possuem o dom de fazer uma narrativa decente mesmo com recursos limitados. Portanto, mesmo que eu na maioria das vezes precise usar imagens estáticas ou cenas de jogos, eu vou dar o meu melhor pra fazer algo pelo menos ficar
agradável aos olhos. Bem, por enquanto é isso que eu tenho a falar sobre a minha versão de Dragon Ball F. Enquanto o primeiro episódio não sai, eu vou ir postando outros vídeos só pra esse canal não ficar parado. Eu espero que isso realmente ganhe pelo menos um certo público e não caia no limbo como muitos vídeos de fanfics por aí. Algo que hoje em dia, infelizmente, é muito subestimado. Afinal, as fanfics mais famosas acabam sendo escritas por pessoas com hormônios à flor da pele. E viram uma puta piada. Com certa razão. Mas enfim, é isso. Eu vou indo nessa, fique com Deus e até mais.